Gente querida, sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast do canal. Hoje o podcast está incrível. Nós iremos falar sobre os livros poéticos e os livros proféticos. E ao final desse vídeo, já vou avisando a vocês, nós iremos fazer uma discussão muito boa sobre o problema do mal. Vou falar mais acerca disso na medida em que formos caminhando aqui, tá? Nesse podcast de hoje. Então, olha, a nossa jornada através da Bíblia Sagrada, nós já falamos sobre algumas coisas, né? E terminamos todos os livros históricos, não é? Então, hoje, falando sobre os livros poéticos e os livros proféticos, nós iremos estar terminando todo o Antigo Testamento. Parabéns a você por ter chegado até aqui. Vamos lá. Bem, quando nos referimos aos livros poéticos, nós estamos falando de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. É difícil fazer uma definição precisa do termo poesia, pois qualquer palavra de sentido muito amplo é difícil de ser definida. Mas podemos dizer que a poesia é um discurso emocional e imaginativo em forma métrica, ou seja, a representação de experiências ou ideias que envolve significação emocional em uma linguagem caracterizada pela imaginação e pelos sons rítmicos. Mas podemos nos utilizar da própria poesia para tentar defini-la dizendo que a poesia é uma canção da alma. Uma definição simples, mas ao mesmo tempo muito linda, não é? Pelo lado da imaginação concreta, a arte da poesia está bastante ligada com as artes da pintura e da escultura. E pelo lado do som rítmico, está intimamente relacionada à música. Até onde vão os registros, a poesia é a mais primitiva das antigas artes literárias. O poeta grego Homero, do século IX a.C., surpreende-nos com seus versos de estranha beleza e de arranjo artístico belíssimo, apesar do fato de que ele viveu em uma época de semi-barbárie. O espírito amortecedor que há no homem, de algum modo, não foi capaz de amortecer a expressão poética. Outro tanto pode ser dito quanto à poesia do rei Davi, 1000 anos antes de Cristo, cuja arte literária nos é tão surpreendente quanto a sua vida caracterizada pela violência. Sempre que existiram grandes civilizações, ela foi escrita, e a poesia de Israel está entre as melhores. Os Salmos de Davi e os Provérbios de Salomão são muito bons quando comparados com qualquer obra poética já escrita. No sentido literário, um poeta é alguém que exprime as suas ideias mediante imagens verbais, metáforas e outros artifícios literários. Um poeta prima pela brevidade de expressão, em conjunção com expressões claras e eloquência. Os melhores poetas são indivíduos criativos que são capazes de manipular a linguagem de maneira reveladora. Sócrates falava sobre a inspiração poética, mas não ficava impressionado diante das explicações racionais dos poetas, porquanto supunha que o homem dotado de grande acuidade intelectual ou intuitiva, com frequência, pode fornecer melhores explicações para as coisas do que os poetas. Isso era o que Sócrates pensava. O fato é que a poesia tem sido comumente usada como expressão tanto secular quanto religiosa. Na cultura grega, os escritos formais, tanto filosóficos quanto históricos, eram grafados em forma poética, porquanto o sentimento geral era que os escritos importantes só podiam ser corretamente expressos dessa maneira. A poesia ocupa um importante papel no Antigo Testamento, mas só ocasionalmente vem à tona nas páginas do Novo Testamento. A poesia tem feito uma contribuição significativa para a teologia dentro e fora do contexto hebreu cristão. A palavra poeta aparece na Bíblia somente em Atos 17, versículo 28, onde o apóstolo Paulo cita um trecho de Arato de Mísia, porque dele também somos geração. Com base nessa linha poética, Paulo salientou o absurdo da idolatria. Creio que seja muito importante falar um pouco mais sobre essa questão, pois certamente você verá alguém dizendo que precisamos separar o santo do profano. Até aí, tudo bem. No entanto, essas pessoas têm uma ideia bastante inapropriada e imprecisa sobre o que é profano. Algumas vão dizer que nós não podemos ouvir música do mundo, filmes do mundo,
E aí, ao se converterem, acontece um atraso intelectual, um retrocesso cultural tremendo, onde apenas as coisas produzidas pelos cristãos podem ser consideradas santas. Mas veja só como o apóstolo Paulo era uma pessoa bem instruída e preparada. Como ele reconhecia a verdade revelada por Deus, mesmo a povos pagãos. Sim, nosso Deus é o Deus que se revela mesmo para outros povos. A manifestação da graça de Deus pode ser provada através da cultura de muitos povos. Veja só como o apóstolo Paulo fez uso de citações pagãs. Em Atos 17, versículo 18 a 28, diz assim: E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo aqui, tá? Havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Como alguns dos vossos poetas têm dito. Veja só, Paulo sabia que os atenienses não conheciam o Antigo Testamento. Assim, para alcançar a plateia, fez uso de seus próprios poetas. Embora aquelas palavras se referissem a Zeus, o chefe dos deuses gregos, Paulo aplica as citações ao Deus vivo dos céus. Nesse trecho, Paulo faz uso de 3 deles: Epimênides, Cleanto e Arato. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Citação da obra Crética, do poeta Epimênides, 600 anos de Cristo, natural de Knossos, em Creta. Era conhecido por suas predições e sabedoria. Escreveu oráculos e poemas de cunho mitológico e teológico. Já essa frase, porque dele também somos geração, é citação das obras de Cleanto e de Arato, os quais possuíam similaridade extrema a que Paulo invoca. Cleanto era um filósofo estoico grego que viveu aproximadamente do ano 331 ao ano 233 a.C. Em seu poema Hino a Zeus, tem uma linha similar em extremos à que aqui vemos citada. Veja só: mais glorioso dos imortais, de muitos nomes, todo-poderoso e para sempre, tu, ó Zeus, soberano da natureza e que guias com tua mão tudo quanto existe, saudamos com louvores. Justo é que os mortais te invoquem em harmonia, pois somos tua geração e nós somente, de tudo quanto vive e se move sobre a terra, recebemos o dom da linguagem imitativa. Arato era um poeta originário de Soli, uma cidade pertencente à própria província de Cilícia. Arato viveu em cerca de 300 a.C., aproximadamente do ano 315 ao ano 240 a.C. A linha citada foi extraída de seu poema didático chamado Fenômenos, que foi composto a fim de relatar os fatos principais da ciência astronômica e meteorológica, conforme os conhecimentos da época. Esse poema tem início com uma invocação a Zeus. E é exatamente essa invocação que encerra a linha citada por Paulo. De Zeus começa: jamais deixemos de amar seu nome. Com ele, Zeus, estão cheios todos os caminhos que palmilhamos e todos os negócios dos homens.
Enche ele também o mar, todo ribeiro e baía, e todos em tudo precisamos da ajuda de Zeus, pois também somos sua geração. Fenômenos 1 até 5. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 15, versículo 33, é dito assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Essa citação de Paulo foi extraída da comédia grega de Menandro, da obra Thaís. Menandro viveu em cerca do ano 300 a.C. Seus escritos os coríntios conheciam. Ele foi um autor pagão, cujas citações circulavam verbalmente entre muitos. Em Tito 1, versículo 12, Paulo nos diz: foi mesmo dentre eles seu próprio profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Olha só, essa é uma citação de Epimênides. Tá? Mais uma citação dele, desse poeta pagão, conhecido por suas predições e sabedoria. Escreveu oráculos e poemas de cunho mitológico e teológico. Portanto, amado irmão e amada irmã, sejamos sóbrios. A conversão nos torna mais sábios ainda e mais ligados aos acontecimentos à nossa volta. Devemos beber tudo aquilo que pudermos em termos de cultura, de artes, música, tudo, sabe? Porque o nosso Deus deseja que sejamos bons em tudo. E para que sejamos bons no trabalho apologético, que significa a defesa da fé cristã, nós temos que estar antenados com a nossa cultura. Ficou claro? Paulo fez uso da cultura para que pudesse alcançar aqueles homens que tão bem conheciam a cultura à sua volta. E através da cultura, desses homens, dos poetas, das artes, ele conseguiu fazer o link preciso para que Cristo pudesse ser anunciado de uma forma que eles compreendessem a profundidade do Evangelho. É importante lembrar de que há 3 tipos de livros no Velho Testamento: livros históricos, poéticos e proféticos. Há 5 livros poéticos que seguem os primeiros 17 livros. Esses 5 livros, do meio do Velho Testamento, podem ser localizados na linha do tempo construída pelos livros históricos. O livro de Jó foi escrito durante o tempo dos eventos do livro de Gênesis. Os Salmos, durante a vida de Davi, no 2º livro de Samuel. E Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos foram escritos durante a vida de Salomão, na época coberta no 1º livro de Reis. Podemos resumir os livros poéticos dizendo que os livros poéticos mostram 3 grandes tipos de poesia, dentro das quais os poetas usaram um número de diferentes técnicas literárias para comunicar a mensagem de Deus. Os 3 grandes tipos de poesia hebreia são poesia lírica, para ser acompanhado por música, como uma canção; poesia instrutiva, para ensinar princípios de vida por meio de máximas sucintas; e poesia dramática, uma narrativa que conta uma história em forma poética. As 2 principais técnicas literárias são paralelismo e figuras de linguagem. Paralelismo é a combinação de ideias. Podemos fazer uma definição da seguinte forma: em vez de combinar sons, um poeta hebreu estava mais preocupado em combinar ideias, uma técnica chamada paralelismo. Grave aí, tá bom? 6 das mais comuns formas de paralelismo são o paralelismo de sinônimos, ou seja, as ideias apresentadas são parecidas. Um exemplo bom é o Salmo 25, versículo 4. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. O paralelismo sintético, que o segundo pensamento completa o primeiro, Salmo 23, versículo 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O paralelismo antitético, onde o segundo pensamento contrasta com o primeiro, veja só, Salmo 1, versículo 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Há também o paralelismo emblemático, onde a primeira linha usa uma figura de linguagem para ilustrar a ideia afirmada na segunda linha. Podemos usar o Salmo 42, versículo 1 como exemplo. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Há o paralelismo climático também. Vamos citar o livro de Provérbios 31, versículo 4. A segunda linha repete aqui a primeira, com exceção da última palavra ou palavras. Veja só. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho.
Interessante, né? Há o paralelismo formal, onde as duas linhas de poesia devem existir para um pensamento completo. Podemos usar como exemplo o Salmo 2, versículo 6. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo nome. Bem, eu falei que as duas principais técnicas literárias são o paralelismo e as figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagem? Podemos definir resumidamente dizendo que as figuras de linguagem são uma técnica literária usada pelos poetas hebreus para fazer com que imagens mentais surgissem na cabeça do leitor através da criação de imagens visuais. 5 das figuras de linguagem mais comuns são comparação, uma comparação entre duas coisas improváveis. Veja só, Salmos 17, versículo 8. Protege-me como a menina dos teus olhos. Ou seja, uma comparação entre duas coisas improváveis. A metáfora, Salmo 23, versículo 1. Podemos citar ali de novo. O Senhor é o meu pastor. O que é a metáfora, então? É uma comparação na qual dizemos que uma coisa é outra. O Senhor é o meu pastor. Há também a hipérbole, que é um exagero deliberado para enfatizar. Vamos usar o Salmo 6, versículo 6. De tanto chorar, inundo de noite a minha cama. Há também a pergunta retórica, que é fazer uma pergunta com o objetivo de fazer uma declaração. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Salmo 106, versículo 2. É uma pergunta, mas na verdade o objetivo é fazer uma declaração. Personificação é atribuir as características de um humano a objetos inanimados. O sol sabe quando deve se pôr. Salmo 104, versículo 19. Apesar de existirem outras figuras de linguagem, essas são as mais notáveis. As que eu citei expressam a imaginação visual com a qual os poetas hebreus estavam comprometidos para criar imagens mentais em nós. Se você puder deixar de lado a necessidade de rima e ritmo, pode apreciar a poesia hebreia. Esses homens eram artífices da palavra e artífices do pensamento, que jogavam com palavras e ideias, contrastando, comparando, completando-as de uma forma que as colocavam acima da mera prosa. Vamos nos aprofundar agora um pouco no conteúdo dos livros poéticos. Os 5 livros poéticos, como já foi dito, são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Jó, do que se trata? Se trata do sofrimento e da soberania de Deus. Jó é um homem muito rico e devoto, cuja fortuna é repentina e dramaticamente revertida. Ele perde sua saúde, sua riqueza e sua família e mergulha em profundo sofrimento. O livro apresenta em poesia dramática as lutas internas de Jó e uma série de debates com 3 amigos tentando ganhar uma perspectiva apropriada sobre o sofrimento e soberania de Deus. No final, Deus revela sua majestade e poder. Apesar de as perguntas de Jó nunca serem respondidas, ele se submete voluntariamente à soberania de Deus e suas fortunas são restauradas e duplicadas. Este é um resumo do livro. O fato é que alguns supõem que Jó nunca realmente existiu e que o livro de seu nome é apenas uma novela romântica filosófica e não um livro verdadeiramente histórico. De fato, é significativo que não há qualquer registro genealógico desse homem, e alguns reputam isso como um sinal inequívoco da natureza não histórica desse homem e de toda a sua história. Todavia, esse argumento se vê debilitado pelo fato de que um profeta tão importante como foi Elias, cuja historicidade não é posta em dúvida pelos eruditos, também não tem a sua árvore genealógica registrada na Bíblia. Portanto, a questão genealógica não pode ser absoluta, ainda quando a ausência de tal genealogia possa parecer-nos indício de não historicidade. Ficou claro? Um ponto que merece ser destacado no livro de Jó é a questão quanto ao problema do mal, que nos fornece um estudo antigo de natureza filosófico-teológica sobre a questão. Jó é o único livro da Bíblia que aborda especificamente o problema do mal. Eu falarei sobre esse problema do mal no final desse nosso podcast, tá bom? Ouça até o final, pois essa é uma questão que tem causado discussão ao longo da história e você sempre se verá às voltas com esse tipo de questionamento. Bem, voltando. O próximo livro são os livros de Salmos, né? Que significa louvor em público. Basicamente é isso. Salmos significa livro dos louvores. O livro dos Salmos é uma coleção de 150 salmos que estão divididos em 5 livros menores. Os salmos são usados como livro de orações e louvor em público, em tabernáculos, templos e sinagogas. Há 3 tipos principais de salmos: salmos de louvor,
de agradecimento e lamento. O rei Davi escreveu quase metade deles, enquanto vários autores diferentes completaram o restante. O próximo livro são os Provérbios. Significa sabedoria, a habilidade para viver. O propósito dos provérbios é transmitir sabedoria ou habilidade realmente para viver. Mais especificamente, eles mostram sabedoria prática, discernimento, autodisciplina e coragem moral. Essa poesia de instrução é escrita em máximas curtas e concisas, focando no relacionamento de alguém com Deus e outras coisas. Dinheiro, moral, discurso, dedicação, honestidade, etc. A mensagem é que uma vida de sabedoria e justiça deveria substituir uma vida de loucura e injustiça. Temos também o livro de Eclesiastes, que fala da futilidade de buscas temporais. Salomão, com seus recursos e oportunidades ilimitadas, tenta encontrar sentido na vida por meio de dedicação, prazer, riqueza, sabedoria e poder. E acha tudo isso pouco gratificante. Depois de rever esses esforços e a futilidade das buscas temporais, ele conclui nessa poesia de instrução que só existe uma coisa que pode satisfazer o homem: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isso está lá em Eclesiastes 12, versículo 13. E por último, temos o Cântico dos Cânticos, que é o manual do casamento feito por Deus. O Cântico dos Cânticos, esse manual do casamento feito por Deus, é uma poesia dramática que mostra a íntima relação amorosa entre Salomão e sua noiva Sulamita. Ao fazer isso, apresenta a perspectiva de Deus sobre o amor no casamento. Vamos falar agora sobre os livros proféticos, que são 17 livros que vão de Isaías até Malaquias. O que é profecia? Profecia é a proclamação da palavra de Deus, tanto para o futuro quanto para o presente. Max Anders disse que não dá para negar que as profecias mexem muito com a gente. Ficamos hipnotizados e encantados com elas. O que nos reserva o futuro? Essa pergunta sempre nos faz tremer e sempre nos deixa sem resposta. Alguns procuram nas bolas de cristal, leem as folhas de chá, estudam mapas astrológicos e consultam profetas que dão uma espiada no desconhecido. De quando o mundo vai terminar a o que eu deveria usar amanhã, elas querem mergulhar nas profundezas do que ainda não aconteceu. Há uma intuição de que um véu está colocado entre os humanos e o divino, e que os profetas vão nos ajudar a dar uma espiada além desse véu. Fora da Bíblia, no entanto, os profetas possuem registros pouco confiáveis. Creso viveu no século VI a.C. e foi rei da Lídia, na Ásia Menor. Deliberando se deveria atacar o Império Persa, ele perguntou ao oráculo de Delfos se a ação iria dar certo. O oráculo respondeu que se ele fosse para a guerra, destruiria um grande império. Encorajado, Creso invadiu o reino persa. Foi totalmente vencido e os persas invadiram então a Lídia, capturaram sua capital e jogaram Creso na prisão. Ele então mandou outro emissário a Delfos, dessa vez com a pergunta: por que me enganou? As sacerdotisas do oráculo responderam que não haviam enganado. Creso tinha realmente destruído um grande império. Veja só. Assim é fácil profetizar, né? Caso ele houvesse ganho, elas simplesmente diriam que a profecia se cumpriu. Mas como ele perdeu, elas disseram que também se cumpriu, porque elas haviam dito que se ele fosse para a guerra, ele iria destruir um império. No caso, foi seu próprio império. Assim é fácil profetizar, não é verdade? Girolamo Cardano, um matemático italiano do século XVI, foi conhecido em toda a Europa como astrólogo, inclusive visitando a Inglaterra para fazer o horóscopo do jovem rei Eduardo VI. Acreditando firmemente na precisão da chamada ciência, Cardano construiu um horóscopo prevendo a hora de sua própria morte. Quando o dia chegou, ele estava com boa saúde e seguro de todo perigo. Em vez de assumir que sua previsão falhara, ele simplesmente se matou. Há um termo teológico ou historiográfico que se refere a uma profecia escrita depois que o autor já tinha informações sobre os eventos que estão sendo preditos. Um absurdo. Assim é fácil profetizar, né? Esse termo latino é conhecido como vaticínio ex eventu ou vaticínio post eventum. Os céticos acreditam que a profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém foi escrita pelos apóstolos após o ano 70. Veja bem, estou falando dos céticos, tá? Nesse caso, este seria um caso de vaticínio ex eventu. Muitos críticos se recusam a acreditar que Jesus pudesse ser tão preciso na descrição que havia feito sobre a destruição de Jerusalém.
E por não aceitarem que Jesus era o Messias, que ele, portanto, era profeta também, dizem que os apóstolos escreveram o texto após a destruição de Jerusalém e atribuíram o texto a Jesus Cristo. Essa é uma crítica sem fundamento, pois todos sabem que os evangelhos foram escritos antes do ano 70. Deus destruiu o templo e com ele aquelas cerimônias. E eu recomendo fortemente que vocês assistam ao vídeo A Destruição de Jerusalém no ano 70. Este é o melhor vídeo sobre esse tema em todo o YouTube. Você pode procurar. Não deixe de conferir. Você vai se impressionar com a precisão da profecia bíblica sobre os acontecimentos que levaram à destruição de Jerusalém no ano 70. Perto de 500 mil de judeus foram massacrados no ano 70. E assim, com o templo queimado, as pedras da fortaleza Antônia arrancadas em seus alicerces, com as fundações do templo reviradas pelos soldados romanos em busca do ouro derretido do incêndio, cumpriu-se a predição de Jesus. Tito mal sabia que alguém era maior que ele e que tinha dito: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Está lá em Mateus 24, versículo 2. A destruição de Jerusalém no ano 70 foi um evento tão marcante e de tanto sofrimento que há um grupo de teólogos que considera que todos os sinais do fim do mundo se cumpriram naquela ocasião. Estes são chamados de preteristas totais, ou os adeptos da escatologia consumada. No entanto, esta interpretação é considerada heresia na visão da teologia reformada. Quando analisamos as escrituras sagradas, ficamos maravilhados com a precisão das profecias que foram cumpridas. Não há nenhuma profecia que tenha falhado, e as que ainda não aconteceram referem-se a acontecimentos futuros, normalmente associados com a segunda vinda de Cristo. Portanto, os profetas bíblicos estão em um nível diferente dos profetas comuns. Se um homem era um verdadeiro profeta de Deus, nenhuma previsão sua iria falhar. Se o profeta falasse uma profecia que não se cumprisse, ele poderia ser apedrejado até a morte. Isso desencorajava os impostores e fazia com que os profetas bíblicos fossem bastante confiáveis. Há muitos verdadeiros profetas no Velho Testamento, mas nem todos eles tiveram suas mensagens escritas preservadas. Na Bíblia temos 16 homens que escreveram suas mensagens. Esses escritos são chamados de livros proféticos e compreendem os 17 livros finais do Velho Testamento. Eles são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Para que você possa compreender agora a forma final da linha do tempo do Antigo Testamento que conta a história antiga de Israel, é necessário identificar cada livro em seu lugar apropriado. Gênesis está junto com Jó, lembra? Êxodo, Números e Josué estão juntos com Levítico e Deuteronômio. Ruth está junto com Juízes. Depois temos o primeiro livro de Samuel. Após, o segundo livro de Samuel, que está junto com o primeiro livro de Crônicas e Salmos. Depois temos o segundo livro de Crônicas e o primeiro livro de Reis, que estão juntos com Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Depois temos o segundo livro de Reis, que está junto com Oséias, Amós, Abacuque, Isaías, Jeremias, Joel, Miqueias, Sofonias, Lamentações, Jonas, Naum e Obadias. Após, temos Ezequiel e Daniel. E depois temos Ageu e Zacarias, que estão juntos com Ester e Esdras. E por fim, temos Malaquias e Neemias. Essa é a linha histórica, a linha final de tempo do Antigo Testamento. Bem, ao total são 39 livros, ok? Portanto, note que 12 dos livros proféticos foram escritos durante o tempo coberto no livro de 2 Reis, que registra o declínio das nações de Israel e Judá. Isso acontece porque a principal mensagem dos profetas era para que as nações parassem de pecar e retornassem ao Senhor. Os profetas previram o que aconteceria com as nações se o povo não considerasse o aviso. Dos livros restantes, 2 profetas, Ezequiel e Daniel, pregaram durante o exílio e 3, Ageu, Zacarias e Malaquias, durante o retorno a Jerusalém. Há 4 características principais dos escritos proféticos: a designação, o período de tempo, a previsão e as profecias. A designação é a forma como designamos os profetas. Eles são designados profetas maiores e profetas menores. Os maiores são os primeiros 5 livros proféticos: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores são os 12 restantes. Os profetas maiores são chamados assim porque são livros mais longos, enquanto os outros são chamados menores porque são mais curtos. A segunda característica principal dos escritos proféticos é:
o período de tempo que é dividido em pré-exílio, exílio e pós-exílio. Os pré-exílio são os profetas que profetizaram antes do exílio. Desses que profetizaram antes do exílio, 2 profetizaram principalmente para Israel, o reino do norte. Eles são Oséias e Amós. 7 profetizaram principalmente para Judá, o reino do sul. Eles são Abacuque, Isaías, Jeremias, Joel, Miqueias, Sofonias e Lamentações de Jeremias. 2 profetizaram para a Síria. Eles são Jonas e Naum. E o profeta Obadias profetizou para Edom. Portanto, a maioria dos ministros e livros proféticos ocorre antes do exílio. Os profetas que profetizaram no período do exílio, no caso o exílio babilônico, são Ezequiel e Daniel. O pós-exílio são os profetas que profetizaram depois do exílio, ou seja, profetizaram durante o retorno para Jerusalém. Eles são Ageu, Zacarias e Malaquias. A terceira característica principal dos escritos proféticos é a previsão, que significa visualizar o futuro. A mais famosa característica de um profeta é que ele pode ocasionalmente prever o futuro. Essa não é uma capacidade inerente dentro dele. Em vez disso, essa informação é dada a ele por Deus. Em Israel, o teste de um verdadeiro profeta é que ele deve ser 100% preciso. Se um profeta disse algo que não se torna verdade, não é profeta de Deus. E a penalidade por apresentar uma profecia que não se torna realidade, como eu já falei, pode ser a morte por apedrejamento. Bem, a quarta característica principal dos escritos proféticos é o quê? É o profetizar. Significa proclamar os ensinamentos de Deus. Apesar do ministério de prever, de contar o futuro, ser mais dramático, o ministério de profetizar é muito mais comum na vida de um profeta. Profetizar significa simplesmente proclamar os ensinamentos de Deus às pessoas. Relaciona-se principalmente com a vida justa. Há 3 características dessa parte de um ministério do profeta: expor o pecado e chamar as pessoas a assumir um estilo de vida com moral mais alta. Avisar também sobre o julgamento, se as pessoas não mudarem. E proclamar o futuro Messias. Os profetas normalmente avisavam sobre julgamentos que estavam relacionados à nação de Israel ou Judá sendo conquistada militarmente ou expulsa de suas terras. A geografia dos livros proféticos são os locais principais nos quais os profetas ensinaram. Os pré-exílio profetizaram principalmente para Israel, para Judá, para a Síria e para Edom. Os profetas que profetizaram no período do exílio estavam na Babilônia. Os pós-exílio profetizaram durante o retorno para Jerusalém. Desta forma, a geografia dos livros proféticos é a seguinte: Israel, Judá, Edom, Assíria, Babilônia e Jerusalém. Bem, eu havia dito que abordaria o problema do mal. Chegamos nesse momento, tá? Mas antes, eu gostaria de parabenizar a você que acompanhou todas as aulas, tá? Você acaba de completar a história do Velho Testamento. Isso é muito importante para que você possa compreender a Bíblia com mais clareza, pois a leitura isolada de um determinado livro só te dá um conhecimento parcial e limitado. É verdade que a nossa proposta é trazer um panorama geral da Bíblia. No entanto, o conhecimento panorâmico é imprescindível para uma compreensão mais profunda dos ensinamentos trazidos pelas Escrituras Sagradas. As próximas aulas foram estruturadas para serem desafiadoras, mas não muito. Se você completou o Velho Testamento, você também poderá completar a Bíblia toda, e você já está na metade dela. Agora, tendo visualizado os livros poéticos e proféticos do Velho Testamento e tendo visto onde eles se encaixam na história da Bíblia, estamos prontos para continuar essa história, começando a próxima divisão trazida pela Bíblia, que é a história do Novo Testamento. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre a geografia e a estrutura do Novo Testamento. Agora, nós falaremos sobre o problema do mal. Quando falamos do mal, estabelecemos 2 distinções, a saber, o mal moral, isso é, aquele que se deriva da vontade pervertida do homem, da desumanidade do homem contra os seus semelhantes, e o mal natural, ou seja, os desastres, os dilúvios, os terremotos, os incêndios, os acidentes, as enfermidades e a morte, que é o maior de todos os males naturais. Por que esses males existem? Esse é um dos mais difíceis problemas da filosofia, da teologia e da vida humana em geral. É importante dizer que fora do próprio livro, Jó é mencionado na Bíblia em Ezequiel 14, versículo 14 e 20, e em Tiago 5, versículo 11, onde é comentada sua notável resistência. A narrativa que gira em torno dos sofrimentos de Jó levanta a indagação: como pode sofrer assim um homem justo?
a maldade existe e é maligna. Deus também existe e é todo bondoso e todo poderoso. Como é que podemos reconciliar esses fatos? Isto é o problema do mal. Há uma citação de Epicuro que evidentemente põe em foco esse problema. Ele disse: ou Deus deseja remover o mal deste mundo, mas não pode fazê-lo, ou ele pode fazê-lo, mas não o quer, ou não tem nem a capacidade e nem a vontade de fazê-lo, ou, finalmente, ele tem tanto a capacidade como a vontade de fazê-lo. Ora, se ele tem a vontade, mas não a capacidade de fazê-lo, então isso mostra fraqueza, o que é contrário à natureza de Deus. Se ele tem a capacidade, mas não a vontade de fazê-lo, então Deus é mau, e isso não é menos contrário à sua natureza. Se ele não tem nem a capacidade e nem a vontade de fazê-lo, então Deus é ao mesmo tempo impotente e mau, e consequentemente não pode ser Deus. Mas, se ele tem tanto a capacidade como a vontade de remover o mal do mundo, a única posição coerente com a natureza de Deus, de onde procede o mal e por que Deus não o impede? Jó é apresentado como um homem piedoso e justo, ao ponto do próprio Deus admirá-lo. Mas em face de um desafio lançado por Satanás quanto à genuinidade da retidão de Jó, embora Jó não tivesse conhecimento desse desafio, Jó foi submetido a grandes provas e padecimentos pessoais. Para complicar as coisas, chegaram os molestos consoladores de Jó. Na verdade, esses homens foram detratores e algozes mentais, embora seus discursos fossem bastante eloquentes em certos momentos. A própria esposa de Jó foi envolvida no redemoinho do desespero, tendo convidado Jó para amaldiçoar Deus e morrer. Está registrado em Jó 2, versículo 9. Os consoladores de Jó defendiam a teoria de que o sofrimento sempre resulta das más ações. Tal explicação, a despeito de legítima, não é completa. É claro que as más ações geram sofrimento, mas não podemos, à luz do ensino bíblico, resumir o sofrimento humano às nossas más ações. Isso porque há homens que sofrem sem terem praticado o mal e, às vezes, desde o berço, padecem os piores sofrimentos. Esse é o problema crucial investigado no livro, embora, como é claro, Jó fosse um mero pecador, como são todos os homens. Contudo, não foi por essa razão que ele estava sofrendo. O próprio Jó insistia em que essa não era a razão de seus sofrimentos, apesar de todos os protestos de seus amigos. Ele assegurava de que seus sofrimentos eram desproporcionais para os seus pecados e apelou para que o próprio Deus lhe conferisse uma resposta. Até hoje os homens continuam a clamar a Deus, enquanto outros os amaldiçoam ou tornam-se ateus, simplesmente porque nenhuma resposta satisfatória tem sido encontrada para esse problema. Contudo, há respostas sugestivas que talvez nos possam satisfazer. O fato foi que, finalmente, Deus falou pessoalmente com Jó. Este ficou satisfeito diante da visão da glória de Deus e teve a oportunidade de conhecer a Deus de forma mais profunda e, como é natural, Jó desprezou a sua própria condição pecaminosa, pois conseguiu enxergar a sua própria miséria diante do Deus que é santo, santo, santo. Jó percebeu o quanto era pecador, passando a enxergar de forma mais clara quem ele realmente era. Porém, o livro de Jó não atribui os sofrimentos de Jó ao fato de que ele era um pecador, como eu já falei. Por sua vez, Deus é apresentado como um ser gracioso, poderoso e sábio. E a resposta para o problema do sofrimento, segundo podemos deduzir, é que devemos deixar a questão ao encargo da inescrutável vontade do Senhor. Deus vindicou a causa de Jó. Os amigos de Jó, entretanto, não estavam com a razão. Jó foi restaurado em sua saúde e em sua sorte, tendo se tornado ainda mais próspero do que antes. O livro, por assim dizer, nos diz: não se sabe a resposta para o problema do mal, mas devemos confiar naquele que nos deu resposta, aguardando com toda a confiança e esperança. Todavia, em meio a seus problemas, os homens continuam à busca, o que é perfeitamente legítimo. Bem, vamos nos aprofundar um pouco mais. A resposta especial de Jó é que a presença de Deus experimentada resolve todos os nossos problemas na terra e nos céus. Naquela presença, sabemos extra-racionalmente, intuitiva e misticamente, que Deus está no seu trono e que tudo está bem no mundo, mesmo sem meios adequados para explicar como. Isso não é a confiança de um argumento teológico, mas sim a confiança da alma que chegou perto da presença de Deus e sentiu a resposta. Dá para entender?
Portanto, sob hipótese alguma, se pode pensar que Deus é o originador do mal. Mas para muitos, o próprio fato de que ele permitiu que o mal entrasse no mundo, através da vontade pervertida, angélica ou humana, mostra-nos que deve haver algo mais importante para Deus realizar do que meramente impedir que sua criação ficasse maculada pelo mal. Eu vou repetir. Isso mostra que deve haver algo mais importante para Deus realizar do que meramente impedir que a sua criação ficasse maculada pelo mal. Tanto os seres angelicais como o homem foram feitos dotados de livre-arbítrio, o que significa que têm a potencialidade de se inclinarem para o mal. E essa potencialidade foi que deu margem ao fato. O fato do mal é assim atribuído à queda angelical ou humana. Veja só em Gênesis 1, Isaías 14, versículo 12 e seguintes, Romanos 5, versículo 12 e seguintes. Mas o problema surge quando aplicamos a presciência de Deus e a sua onipotência, juntamente com a sua benevolência. Deus percebeu que o mal se aproximava e poderia tê-lo impedido. No entanto, não o fez. Por quê? Só podemos responder que existe algo mais importante para Deus do que impedir o mal. Ou seja, deve haver algo mais elevado que ocupou o lugar mais importante dos pensamentos de Deus. E nesse ponto, contradizemos o antigo filósofo Epicuro, asseverando que o fato de Deus não ter impedido o mal, não tendo sido o mal uma criação divina, não pode ser tomado como uma demonstração de malignidade da parte de Deus. Pelo menos no caso do homem, podemos atribuir uma razão pela qual Deus não impediu o mal. A fim de que o homem seja levado à transformação segundo a imagem de Cristo, é crucial, é fundamental que ele seja um ser totalmente livre, porquanto essa é a natureza de Cristo. Outro assim, o homem não poderia ser bom obrigatoriamente, e sim por escolha própria. Também teria de aprender a fazer essa escolha voluntariamente, sabendo que o bem é sempre melhor do que o mal. Somente se o homem pertencesse a essa categoria de ser livre, é que poderia vir a ser perfeito, à semelhança de Cristo, tornando-se assim participante da natureza divina, conforme nos ensina Romanos 8, versículo 29, e Efésios 1, versículo 23, e 2ª Epístola de Pedro 1, versículo 4. Por conseguinte, a ascensão do homem, para que venha participar da posição de Cristo, para que chegue à sua plenitude, sendo ele quem preenche a tudo, em todos, só poderia tornar-se uma realidade sendo ele um ser inteiramente livre, alguém que já aprendeu pela dura experiência que o bem deve ser escolhido por seu próprio valor intrínseco, em vez do mal. Isso explica, pelo menos em parte, por que Deus permitiu a queda do homem, embora não tivesse sido o seu causador. Esse elevado alvo do homem é mais importante para Deus do que o de impedir a entrada do mal no mundo. E por que o mal continua? O mal continua existindo no mundo pelos seguintes motivos: para servir de lição objetiva para o homem, para servir de punição contra o pecado, para servir de testemunha do fato de que praticar o bem é melhor do que praticar o mal, para servir de contraste com a verdade e a bondade de Deus, o que mostra aos homens em que consiste a santidade verdadeira, em extensão maior e mais clara do que seria possível se o homem fosse um autômato que jamais pudesse experimentar pessoalmente do mal, conforme fica subentendido no 3º capítulo da Epístola aos Romanos. E também porque as tragédias, desastres, doenças e morte nos ensinam que somos criaturas dependentes, isso é, devemos depender de Deus para estabilidade, paz, bondade. Só em Deus temos a nossa eternidade. Através dos resultados do pecado, que inclui o mal tanto moral como natural, porquanto tudo resulta da desordem que o pecado introduziu no universo, Deus ensina aos homens a grande lição que é melhor seguirem a ele do que a Satanás, porquanto todas as maçãs do diabo têm vermes ocultos e que finalmente o bem deverá ser livremente preferido devido ao seu próprio valor intrínseco, de modo absoluto, sem qualquer lapso, pois de outra forma o mal teria continuação. Essas lições são duras, mas necessárias, a fim de que seres inteligentes, como os anjos e os homens, possam tirar verdadeiro proveito da existência. O mal presentemente existente mostra-nos claramente que ele nos conduz a um alvo errado, quais os maléficos resultados do pecado, e que quanto mais intensos são esses resultados do mal, presumivelmente mais clara é a lição recebida. Por meio do mal que há no mundo, Deus é capaz de mostrar-nos quão excessivamente maligna é a natureza do pecado. E essa é a lição de que necessita o universo inteiro. E isso nos leva a perceber que a alma humana sempre sofre o que merece, devido às suas ações,
presentes ou passadas, e que, por outro lado, sempre se beneficia em face daquele bem que tiver praticado. Portanto, aquilo que não podemos explicar e para o qual, na realidade, não dispomos de qualquer solução perfeita, como é o caso do problema do mal, ainda assim poderemos aplicar-lhe o princípio da fé. Acreditamos que o juiz de todos tem feito e fará o que é direito, ainda que não compreendamos plenamente como isso tem sucedido. Cremos, outrossim, que o bem é o grande alvo de todo o mal, apesar de não sabermos dizer como isso acontecerá. Essa fé, juntamente com quaisquer explanações que porventura possamos formular, é melhor do que sacrificar a fé na existência e na bondade de Deus, ou do que o enfraquecimento ou a eliminação de qualquer outro de seus atributos, como o seu poder, o seu conhecimento ou a sua benevolência. Não podemos chegar ao ponto da blasfêmia que assevera, conforme tem dito alguns, se eu fosse Deus, eu teria criado um mundo melhor. Ficando assim subentendido que não existe nenhum Deus criador. Pelo contrário, convém que reiteremos as palavras de Alfred Lord Tennyson, um poeta que viveu de 1809 a 1892. Veja só o que ele escreveu. Podemos ainda confiar que de algum modo o bem será o alvo final do mal, das dores da natureza, dos pecados da vontade, dos defeitos da dúvida e das manchas de sangue. Que nada caminha sem alvo, que nenhuma única vida será destruída ou lançada como refúgio no vazio quando Deus completar a pilha. Que nenhum verme é ferido em vão, que nenhuma mariposa com vão desejo é lançada em uma chama infrutífera, senão para servir ao ganho de outra. Eis que de coisa alguma sabemos. Penso tão somente confiar que o bem sobreviverá finalmente, de longe, finalmente, para todos, e que todo inverno se tornará em primavera. Assim se descortina o meu sonho. Porém, que sou eu? Um infante a clamar à noite, um infante a clamar pedindo luz e sem linguagem, mas apenas com um clamor. Chegamos ao final de mais um podcast. Que Deus continue abençoando muito a sua vida.